Presidente Marcelo Ramos, relator deputado Samuel Moreira, povo brasileiro que nos acompanha, parlamentares, todos que nos acompanham. Presidente, relator Samuel, eu faço minhas as palavras de Paulão, Beto, os parlamentares do PT da oposição que me antecederam. Vou pontuar alguns aspectos específicos, reiterando, mas quero tratar de uma abordagem mais geral, dialogando com o relator. Reconheço a abertura, tem nos ouvido, inclusive individualmente. Eu próprio hoje tive a oportunidade de conversar com o deputado Samuel Moreira, sempre num esforço de construir um texto, esforço esse, inclusive, aqui dito no plenário, com um conteúdo de relatório que nem sempre é o acordo absoluto dele, não é o relatório dele, é o relatório possível para fazer a reforma possível. Tem que reconhecer isso. Entretanto, deputado Samuel, o texto do governo Bolsonaro continha premissas, digamos assim, fundamento macroeconômico, que é uma armadilha, que está incorreto, que está superado, sob certo aspecto, pelo menos naquilo que justifica o projeto, a PEC 6, e que, infelizmente, o seu texto não conseguiu fugir de tudo. Eu vou aqui rapidamente ler a nota informativa do Ministério da Economia que remeteu à PEC. Ela diz: a manutenção da regra previdenciária atual acarretaria piora das contas públicas, elevação da taxa de juros, forte redução do crescimento econômico. O aumento descontrolado das despesas com aposentadoria e pensões reduziria o resultado primário do governo e provocaria aumento da dívida pública. De forma similar ao que acontece com as famílias, quanto mais endividado for o governo, maior é o risco de se emprestar a ele, o que se reflete em taxas de juros maiores cobradas pelos poupadores. Taxas de juros elevadas reduzem o crescimento da atividade econômica, devido principalmente ao seu impacto negativo sobre o consumo e o investimento. Por sua vez, a diminuição do ritmo da atividade econômica afeta negativamente a arrecadação de impostos. Isto reforça a piora do resultado primário do governo, uma vez que há menos receita tributária para financiar os gastos correntes, realimentando o ciclo vicioso. Então, senhoras e senhores, deputado Samuel Moreira, essa é uma premissa errada. Não se sustenta mais. O próprio governo está cogitando, está verbalizando que a medida, a PEC, número 6, que é a reforma da Previdência, não resolverá a situação do país, a crise fiscal, não melhorará o ambiente macroeconômico, não garantirá retomada de investimentos. A rigor, o erro deste governo é ainda maior. Assim como o governo Michel Temer, a escolha por uma política macroeconômica contracionista, a vigência da emenda constitucional 95, oriunda da PEC 241, encaminhada pelo presidente Michel Temer, ainda no período em que ele ocupava provisoriamente a presidência da República. A presidenta Dilma ainda não tinha sido afastada pelo Senado, estabeleceu corte de recursos do PAC, de investimentos fora do PAC, que ocasionaram a redução da atividade econômica. E ocasionaram, é verdade, com também as desonerações, uma redução da arrecadação nas contribuições. E aí o déficit fiscal e o déficit da Previdência é, a partir de 2015, manifestado, em decorrência das escolhas macroeconômicas do governo Temer, aprofundadas no governo Bolsonaro. E não é à toa que entre os muitos cálculos de déficit existentes, diferentemente daqueles apresentados pelo governo, há cálculos
solidamente sustentados em dados que apontam que não há déficit. A Anfip produziu um robusto estudo, e olha que no cálculo da Anfip, deputado Samuel, os gastos são os gastos da Seguridade, são os mais amplos, podemos dizer assim, porque o governo, infelizmente, o seu relatório, segregam na contabilidade a receita e a despesa. Seu relatório persevera nesse erro, apesar de não expressar como o texto da PEC expressava o propósito o seu texto mantém a segregação da contabilidade de cada item da Seguridade, desmontando o sistema da Seguridade Social constitucionalmente previsto e que é uma grande conquista do povo brasileiro. No cálculo da Anfip estão inclusas como receitas as contribuições, estão a CSLL, o PIS/PASEP, as contribuições patronais. Portanto, é controverso, está errado, está errada a premissa de que há déficit, a segunda premissa, e a primeira premissa também está errada, de que a reforma da Previdência, seja o texto do governo, seja o texto do eminente relator, resolverá o problema fiscal do país. A solução do problema fiscal do país passa, deputado Samuel Moreira, pela retomada da atividade econômica. Tem que excepcionalizar e logo em seguida revogar a emenda constitucional 95. Tem que ser retomada uma política de investimento público, inclusive de crédito para investimento em infraestrutura, investimento de longo prazo. E nesse item, deputado Samuel, quero fazer um apelo a Vossa Excelência para que suprima o artigo em que extingue o FAND, suprime a destinação dos recursos do FAT, oriundos de PIS/PASEP, para o BNDES, destinando para o regime geral da Previdência Social. Deputado Samuel, Vossa Excelência manifestou explicitamente o reconhecimento de que a reforma da Previdência não dá saúde ao RGPS, ao destinar recursos tão vultosos, estimados na ordem de 200 bilhões, para ele. Hoje isso é funding para a economia brasileira. Não haverá retomada da atividade econômica com a manutenção da emenda constitucional 95 e com a extinção do funding do Banco do Nordeste. Quero te fazer esse apelo, deputado Samuel. Abra mão dessa posição, me permita dizer, inusitada de Vossa Excelência. Não sei de onde partiu essa ideia de atacar o BNDES, atacar a economia brasileira, atacar as empresas brasileiras que precisam de subsídio para investimento na atividade econômica. Quero aproveitar, deputado Samuel, e sugerir que, mantendo o funding, mantendo os recursos do FAT para o BNDES investir, crie, por PEC, um Fundo Nacional para Equilíbrio Atuarial dos regimes próprios do governo central e dos governos subnacionais, com adesão deles, com vinculação tributária, por exemplo, dos recursos do BNDES, dos tributos, dos tributos arrecadados na atividade econômica das empresas, realizadas com os recursos do BNDES, com adesão dos governos estaduais, recursos tributários e não tributários. Será melhor para o equilíbrio fiscal do Estado brasileiro nas três esferas
da federação do que jogar esse recurso no RG. Por gentileza, presidente. Será melhor para a saúde fiscal do Estado brasileiro destinar a um fundo de recursos tributários e não tributários, a ser regulado por regulamento, vai precisar de lei complementar, resolução do Banco Central, do Conselho Monetário. Nós vamos ter diferentes níveis de resolução e de regulamento, mas para a saúde fiscal do Estado brasileiro, nós temos que manter o investimento e essa supressão, esse ataque ao BNDES, joga contra esse propósito. Portanto, considero que os itens de retirada de direitos já foram manifestadas pelos meus colegas que me antecederam e pretendendo contribuir e reconhecendo, insisto, que Vossa Excelência nos ouviu, tem ouvido outros parlamentares, outros setores da sociedade, está cogitando soluções. Quero lhe dizer que há a necessidade de um equilíbrio atuarial dos regimes próprios de previdência. Presidente, só para concluir, hoje tem reunião dos governadores com o presidente Rodrigo Maia, os governadores estão aqui. Há uma controvérsia nacional se os estados e municípios entram ou não na reforma. Essa seria a única porta possível de trazer estados e municípios para essa reforma. Um fundo nacional de equilíbrio atuarial dos regimes próprios subnacionais. E eu estou sugerindo que as fontes podem ser reguladas posteriormente, mas que seja mantido o funding do Banco do Nordeste e que os tributos arrecadados a partir desses investimentos seja uma das fontes. Muito obrigado.